Olá pessoal, hoje dando continuidade ao nosso curso de Premiere Pro básico, estamos na aula 4. Hoje a gente vai trabalhar com uma introdução, um início às transições do Premiere Pro. A gente vai conhecer como é o comportamento das transições. A gente vai continuar trabalhando naquele nosso vídeo que a gente já fez o nosso primeiro corte e a gente vai inserir transições nesse vídeo, inclusive transições no áudio. A gente vai ver como as transições de áudio se comportam aqui no Premiere, tá bom? Então, para início, a gente vai retomar aqui o que a gente tinha feito na aula anterior. O que a gente fez na aula anterior? A gente conheceu aqui as ferramentinhas, aqui a Razor, né, que é a ferramenta que dá o talho, como a gente gosta de chamar, que ela corta o clipe aonde ela estiver posicionada. Nós conhecemos o atalho Ctrl+K, que corta o clipe onde a agulha estiver, que é um atalho bem interessante. Nós começamos a brincar com as cenas aqui, ó, eu estou arrastando aqui para vocês darem uma olhada e relembrarem, né? A gente brincou, a gente cortou os dois clipes que a gente tinha no meio e misturou as imagens para fazer um joguinho de imagens, beleza? Então hoje a gente vai ver como a gente aplica as transições e como elas se comportam para a gente renderizar esse vídeo, que a gente já tem uma edição super básica aqui, e comparar com aquele render da nossa primeira aula, onde a gente só colocou o vídeo aqui e renderizou, para a gente ver a diferença e notar o quão gritante é o trabalho de editar um videozinho, às vezes por pouca coisa, e o resultado tão expressivo, tá bom? Bom, para a gente começar, nós temos aqui os nossos 4 clipes, aqui ó, 1, 2, 3, 4, e nós temos o nosso áudio que está mutado, que a gente mutou aqui no multitrack, e a gente tá com muito áudio para cá, né? Se eu tirar o zoom aqui, ó, apertando o botão de menos, a gente vê que a música é bem maior do que o nosso vídeo, né? Para diminuir esse áudio, eu posso fazer de duas formas. Eu posso arrastar aqui, né? Passando o mouse no canto do clipe aqui, ó, e clicando e arrastando e trazendo ele para próximo. Vocês veem que o Premiere ele já nota que a gente está tentando sincronizar ali dois clipes, ele já marca uma linhazinha preta aqui, ó, e já meio que faz um ímã e traz o clipe junto para me facilitar na hora de juntar. Além disso, a gente viu na aula passada, eu vou dar um zoomzinho aqui, que a gente pode cortar o clipe de vídeo, né, com a ferramenta da Razor e também o Ctrl+K. Mas o áudio é um clipe também, da mesma forma. Então, se eu clicar no áudio aqui e der um Ctrl+K, ele vai cortar o áudio e talhar. Então, eu posso clicar no clipe do lado e apertar um Delete. Então, tem duas formas, né? A forma anterior, que a gente simplesmente clica e arrasta, ela esconde o vídeo. Essa aqui a gente tira o vídeo fora, só que se a gente quiser voltar, ele tá ali ainda, tá? A informação sempre tá ali, beleza? Bom, tô com a música já aqui, tô com os clipes aqui, quero aplicar umas transições, tá? Tá muito seco isso aqui, vamos até dar um play aqui no vídeo e ver como é que ele tá original. Vamos desmutar o áudio aqui e eu vou dar um play pra gente assistir. Vamos lá. Bom, como vocês viram, ele parou quando o clipe termina, o Premiere ele tá ali dando play no vídeo, ele para no último frame. A gente pode notar que o clipe está muito seco, né? Os cortes estão muito secos. Às vezes isso é comum a gente deixar assim, porque são imagens diferentes e tal. Mas o áudio também está muito seco, né? Ele começa já direto e aqui ele corta abruptamente. Então a gente vai usar aqui umas transições para a gente ver como é que fica. E como é que a gente vai colocar a transição? Bom, para a gente colocar a transição, a gente vai voltar numa aba que a gente viu algumas aulas atrás, que se chama Efeitos. Aqui no nosso lado esquerdo inferior, a gente tem aqui todas as nossas informações, banco de dados e afins.
e também estão os presets e efeitos, né? Aqui nós temos uma abinha nesses efeitos aqui, que está aqui, ó, Video Transitions. Aqui a gente tem todas as transições padrão que o Premiere proporciona pra gente, beleza? O que a gente pode fazer aqui, tá? Na maioria dos casos, a grande parte dos produtores de conteúdo, eles usam as transições que estão presentes nessa pastinha aqui, as Dissolve. O que são as transições Dissolve? São aquelas transições de fade, de esmaecimento, que uma vai se apagando e a outra vai aparecendo, que é uma transição bem padrão, né? A gente vai usar aqui a Cross Dissolve, que para quem está habituado, por exemplo, com o Sony Vegas, é aquela transição quando a gente sobrepõe um clipe no outro e eles fazem um vai diminuindo a imagem e a outra vai aparecendo por cima do outro, assim, é uma junção, né? Então o que a gente vai fazer aqui nesses clipes? A gente vai aplicar o Cross Dissolve em todas as junções de clipe que a gente tem aqui, beleza? Então, para a gente aplicar, é da mesma forma que a gente pegou o clipe e arrastou para cá. Quando a gente estiver aqui nos efeitos, a gente vai vir no Cross Dissolve, clicar e arrastar. Opa, mas não está acontecendo nada. Bom, a transição ela só funciona em junções, ó. Aqui, aqui e aqui, beleza? Aqui, ó, ela tá pegando tudo para a direita, ela tá indo inteiramente para o clipe da direita. Por que isso está acontecendo? Eu vou soltar aqui e vou aplicar em todos antes de explicar isso para vocês, ó, aplicando em mais um e vou aplicar em mais um. Eu também posso fazer isso no início do clipe, aqui, e posso fazer no início do clipe, aqui. O áudio a gente já vai ver as transições. Vamos dar uma explicadinha sobre o comportamento das transições aqui, tá? Vou mutar de novo o áudio para a gente não ter aquelas flicadas loucas. Quando eu boto uma Cross Dissolve, o que ela faz? Ela tenta pegar o clipe anterior e mesclar com o clipe posterior, o clipe que vem a seguir. Aqui no caso não tem nenhum clipe antes do clipe do início do vídeo, porque esse é o primeiro clipe. Então o Cross Dissolve vai partir do nada e vai esmaecer pro claro, beleza? Aqui o clipe ele não tem, esse clipe aqui ele está no início dele. Né? Então o clipe ele não tem nada, nenhuma informação anterior, por isso que ele veio inteiramente para cá, para a gente saber que não tem nada anterior. Então ele não fica assim entre um e outro como nesse caso aqui, que são duas partes do meio do clipe e aí tem como juntar. Mas o vídeo da mesma forma a transição funciona porque aí ela se coloca um pouco mais à direita do vídeo e pega a informação que já existe, né? Então o efeito também continua passando, tá? Aqui também um esmaecimento, troca de imagem, bem tranquilo, né? Aqui as imagens são do mesmo lugar, então elas são bem parecidas, então o esmaecimento fica bem suave. Aqui também o mesmo caso, ó, era o final do clipe em 1002-8 e ele não conseguiu vir pro lado de cá, então ele pegou um pouco mais de informação do lado esquerdo, ele não ficou entre o clipe do meio, né? E aqui no final não tem mais informação no próximo clipe, porque não tem nenhum, ele vai ficar preto. Entenderam, pessoal? Então é basicamente assim que as transições funcionam, tá? Existem outros modelos aqui, eu posso aplicar uma, por exemplo, uma Additive Dissolve que é um pouquinho diferente, ó. Se eu arrastar ela para cima, ela vai sobrepor em cima da outra e a outra vai sumir. A Additive Dissolve ela tem um efeito de luz ali por cima da camada posterior e aí ela muda um pouco como ela se comporta, tá? Aí é da preferência do freguês, a preferência do editor, a preferência do cliente, vai do gosto, né? Eu gosto eu não uso muito, tá? Mas eu gosto dessas transições fluidinhas assim. Bom, botamos os clipes aqui e faltou o áudio, né? O áudio no início eu vou desmutar. Quando a gente dá play, ele começa tranquilo. Mas quando a gente chega aqui no final do nosso clipe, ele simplesmente para. Ele corta muito bruscamente. O Premiere ele tem 3 transiçõezinhas básicas de áudio que nos ajudam nesse processo, tá?
Eu estou inserindo todas as transições porque daqui a pouco a gente vai lá para o menu superior esquerdo para a gente editar elas e ver outras propriedades delas. Aqui, ó, Audio Transitions, a gente só tem o Crossfade, né, por padrão, né? Constant Gain, que é quando o som vai gradativamente aumentar para o som do clipe posterior. Constant Power, que é quando ele faz como se fosse o cross dissolve aqui, ele tem dois áudios e ele vai tentar mixar os dois na mesma altura de volume. E o Exponential Fade, que vai esmaecendo o áudio, vai diminuindo o som do áudio à medida que ele vai finalizando. Para esse caso aqui, é o fim da música, é o nosso fim da música. Então a gente vai usar o Exponential Fade, aí ele vai desaparecer o som do áudio. Então a gente vai clicar, trazer para cá, ó, não pegou nada, aqui ele pegou e aqui ele pegou, né? A transição é sempre nas pontas. Arrastei, pum. Já pegou lá o Exponential Fade. Vamos ver a diferença de como fica agora no final? Vamos dar um play aqui. Tá vendo? Ele deu uma diminuída no som. Claro que eu posso agora, clicando em cima, a gente já vai agora entrar nesse outro menu, aumentar o tempo de duração, né? Eu posso aumentar por aqui, eu posso aumentar diretamente aqui, ó, passando, como se eu fosse arrastar o clipe, eu posso passar o mouse aqui na borda da transição e aumentar ela. Aí quando eu der play, ó, e aí ela diminui, entendeu? Toda vez que eu clicar numa transição e ela não for, eu não precisar só aumentar e ela tiver outra propriedade, no caso aqui não tem, é só o tempo mesmo, eu posso alterar diretamente aqui, ela vai abrir aqui nos controles de efeito. Tudo que a gente clica e é editável vem para os controles de efeito, tá pessoal? Aqui em cima. Se eu clicar num áudio, ele vai aparecer os controles de efeito do áudio. Volume, os volumes do canal, direito e esquerdo, né? Se eu quero mais som do lado direito do fone ou do esquerdo, né? E se eu clicar numa transição, vamos clicar aqui numa Cross Dissolve, ó, ela vai abrir as propriedades. A Cross Dissolve ela é super básica, ela só aumenta e diminui, ela não tem muitos detalhes. Tá? Eu vou pegar uma outra transição aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui abaixo à esquerda, vir em Video Transitions, vou fechar aqui o Dissolve, vamos vir aqui no Slide, tá? Vamos usar a própria Slide mesmo, tá? Vou clicar nela, arrastar lá para cima do Cross, arrastei. A Slide ela tem uma característica diferente que é essa aqui, ó, quando a gente troca de clipe, ela passa o clipe lateralmente, né? Se eu clicar em cima da slide agora, a gente tem outros parâmetros aqui que mostram o que acontece. Aqui, por exemplo, é a duração como tinha lá no Exponential Fade que a gente viu anteriormente. Mas aqui, por exemplo, ó, tem um clipe e tem várias setinhas aqui. Isso aqui, por exemplo, é um parâmetro que só o slide tem, que é o de trocar o lado por onde o clipe posterior vai entrar. Então aqui tem, eu posso botar por cima, se eu passar o mouse aqui, ó, o clipe vem de cima. Vou mutar o áudio de novo para não incomodar a gente. Ó, o áudio vem de cima. Se eu botar na diagonal, o áudio vai vir da diagonal, o vídeo vai vir lá da diagonal. Então é bem interessante que a gente pode mexer nesses parâmetros. Aqui tu pode escolher o tempo de entrada do efeito e o tempo de saída, né, em qual momento que o efeito vai entrar e qual momento que o efeito vai sair. Se tu marcar essa caixinha aqui, Show Actual Sources, ele vai mostrar os dois clipes que estão com uma transição, né, o tamanho da borda aqui, que a gente pode botar uma borda nela, né, que ali ó, fica uma bordinha preta ali, ó, não sei se vocês estão vendo, e a cor da borda, se ela vai ser invertida, né, se ela vai trocar de um clipe para outro, a gente pode inverter. A qualidade do movimento, né, aqui está desligado, né, aqui tem a qualidade máxima do movimento, que ele vai serrilhar o mínimo possível nesse movimento aí de trocar entre um clipe e outro. Então cada transição tem o seu comportamento, né, pessoal? Agora que a gente já deu uma olhada em como as transições funcionam, já botamos uma transição no áudio, vamos
botar aqui de volta lá a nossa Video Transitions, Dissolve, Cross Dissolve, para a gente manter o padrão aqui, né? E vamos exportar esse vídeo e comparar com o primeiro vídeo, beleza? Então tá, tô aqui com a timeline selecionada, vou lá pro menu File, Export Media ou Ctrl M. Aí vai abrir a nossa tela, ele já pegou o formato que a gente renderizou a nossa primeira vez, já pegou o preset que a gente renderizou a primeira vez, e hoje não é mais aula 1, hoje é aula 4, então a gente vai botar lá o aula 4, tracinho, render. Aqui o nosso aula 1 ainda está aqui esperando, e a gente vai salvar esse nome, tá ali, show. Olhamos os detalhes e vamos exportar agora, beleza? Vamos exportar aqui, o vídeo vai levar alguns segundos para exportar. E agora nessa etapa a gente vai minimizar o Premiere e vai comparar o vídeo que a gente fez na primeira aula com o vídeo de hoje. O vídeo da primeira aula a gente só mudou a escala do vídeo, ó, já exportou. Vamos fazer o seguinte, vamos minimizar aqui, vamos assistir aqui na área de trabalho a aula 1, que a gente fez um render, que era aquele render basicão, tá? Vou passar ele mais ligeirinho aqui, que era só um clipe, uma passagem sem som, sem nada. Agora a gente vai ver a diferença já na nossa aula 4 do que a gente produziu. Vamos ver. Que diferença, né, pessoal? Então dá para notar aí que editar um vídeo às vezes de uma forma simples e objetiva faz toda a diferença. Vou botar aqui pra gente não ficar louco. Faz toda a diferença, né, pessoal? 2 clipes, coisa simples e uma musiquinha. A imagem ficou muito mais bonita. Parecia o primeiro clipe parecia tipo uma imagem aleatória e depois já parecia um clipe falando, já com uma linguagem até própria, né? E nós já estamos prolongando muito no vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido essa aula. A gente se fala na próxima aula, eu espero vocês lá, tá, pessoal? E até o próximo vídeo.